Os deuses e o homem, capítulo 2. Pais e filhos. Os mitos nos falam do patriarcado. No nível mais pessoal e privado, o patriarcado molda a relação entre o pai e seu filho. No nível mais externo dos costumes, os valores patriarcais determinam os traços e valores que são encorajados e recompensados, e dessa maneira estipula que arquétipos terão precedência sobre os demais, tanto no plano do homem individual como da coletividade masculina. Para alcançar seu autoconhecimento, que é processo de fortalecer-se a partir de ser interior, o homem deve tomar consciência das influências que concernem as suas atitudes e condutas. Deve entender o que é o patriarcado e como ele molda seus filhos. Os mitos de uma cultura revelam seus valores e padrões de relacionamentos. Um bom lugar para começar a investigar os nossos próprios mitos é Luke Skywalker e seu pai, Darth Vader, da série de filmes Guerra nas Estrelas. Histórias e figuras arquetípicas, quer dos filmes do cinema atual, quer dos antigos mitos gregos, falam verdades sobre a história da família humana e os papéis que nós também podemos desempenhar nessa trama. Darth Vader, o pai poderoso que tenta destruir seu filho, repete um tema que nos é conhecido desde os tempos da antiga Grécia. Luke Skywalker, no entanto, simboliza o herói em todo homem, nesse momento histórico. Para ser um Luke, o homem contemporâneo precisa descobrir o que lhe aconteceu no passado da sua história pessoal e no da humanidade. Ele tem de descobrir a sua identidade autêntica, em sentido psicológico e espiritual, aliando-se à sua irmã, uma figura feminina forte que ocorre como possibilidade tanto interna quanto externa, e unir-se a homens e a outras criaturas de bravura, todos com o mesmo propósito, na luta contra o poder destrutivo. Somente o filho, ao não se tornar como o pai e sucumbir ao medo e ao poder, pode libertar o pai amoroso que há muito enterrado nas trevas de Darth Vader, que simboliza o que pode acontecer com o homem do patriarcado. A figura grande e dominadora de Darth Vader, com seu rosto negro de metal, é a imagem do homem cuja busca pela conquista e manutenção do poder e do status tornou-se sua vida e custou-lhe seus traços mais humanos. Dele emana o poder obscuro. Ele lembra a máquina eficiente e impiedosa, que executa ordens emanadas por instância superior e emite ordem que espera que sejam executadas com a mesma obediência cega. Para Luke, é isso que seu pai hostil e destrutivo parece. Darth Vader é uma imagem do lado escuro do patriarcado. O rosto original de Darth Vader está escondido por trás de uma máscara de metal que lhe serve de identidade, armadura e sustentáculo na vida. Ele não pode removê-la porque está tão danificado que sem ela morrerá. Eis uma boa metáfora para homens que se identificam com a sua persona, máscara ou expressão fixa que usam diante do mundo. Sem uma vida pessoal que tenha importância para eles, são sustentados pela persona e pelas posições que ocupam. Como não têm laços emocionais estreitos, podem não sobreviver a uma perda substancial de poder e status. Darth Vader é a figura paterna arquetípica da mesma tradição que os deuses celestes dos gregos. Urano, Cronos e, em menor extensão, Zeus eram hostis para com os filhos, especialmente os meninos, a quem temiam que desafiassem a sua autoridade. Luke Skywalker, o filho, é lançado no papel de protagonista de uma jornada heróica, que é outro arquétipo. Portanto, fiquei igualmente surpresa, e nem um pouco surpresa, quando soube que Joseph Campbell, o eminente mitólogo e autor do Herói de Mil Faces, tivera significativa contribuição no filme Guerra nas Estrelas, rodado por George Lucas. Estrela. Nota. Foi agradável quando, após o enorme sucesso dos seus filmes, soube de episódio ocorrido antes das filmagens.
Lucas, com seu status de grande celebridade, mas ainda com cara de universitário, entrou sorrateiramente pela porta de trás quando foi encontrar-se pela primeira vez com Joseph Campbell, que estava no camarim do Palace of Fine Arts, em São Francisco, para evento realizado pelo Instituto Jungiano. A ligação entre o mitólogo Campbell, o criador de mitos Lucas, e a psicologia junguiana não é surpreendente. A teoria psicológica de Jung dá a chave para entendermos por que os mitos têm esse poder de viver em nossa imaginação. Quer estejamos cientes deles, quer não, os mitos vivem através de nós e em nós. No mundo ocidental, os mitos gregos antigos continuam poderosos e muito lembrados. Histórias mitológicas são como sítios arqueológicos que nos revelam a história cultural. Algumas são como pequenas lascas, que ao serem reunidas permitem nos traçar inferências. Outras são peças detalhadas e preservadas, como os afrescos que estavam soterrados nas cinzas de Pompeia e hoje são expostos. Penso na mitologia grega como informações que montam a um tempo que equivale à infância da nossa civilização. Esses mitos podem dizer-nos muitas coisas sobre as atitudes e os valores com que fomos criados. Como os mitos ou histórias da nossa família pessoal transmitem à geração atual dados sobre quem somos e o que é esperado de nós, sobre o que está, por assim dizer, em nossa memória genética e faz parte do legado psicológico que nos moldou e concerne de forma invisível a nossa percepção e condutas. A história da família olímpica. Os mitos sobre Zeus e os olímpicos são histórias de família que lançam alguma luz também sobre nossa genealogia patriarcal e sua enorme influência em nossa vida pessoal. Essas histórias dizem respeito a atitudes e valores que nos são transmitidos desde os gregos, descendentes dos indo-europeus com seus deuses guerreiros que vieram, em ondas invasoras, para conquistar os primitivos adoradores de deusas dos primórdios da Europa na Península Grega. Esses mitos falam dos pais fundadores e ignoram ou apenas mencionam vagamente o contexto matriarcal que os precedeu. Como tantas vezes acontece com as famílias, depois de todos os anos de luta para consolidar seu estabelecimento, as pessoas sentem necessidade de registrar o que aconteceu e construir a árvore genealógica. Nesse sentido, somos gratos a Homero, 750 a.C., e Mesíodo, 700 a.C. A Ilíada e a Odisseia de Homero preservaram os temas mitológicos em épicos que tiveram fundamentos históricos, ao passo que Hesíodo foi o primeiro a organizar, em sua Teogonia, numerosas tradições mitológicas que explicam a origem dos deuses e sua progenie. No início, segundo Hesíodo, era o vazio. Do vazio se materializou Gaia, terra. Ela deu à luz as montanhas, o mar e Urano, céu, que se tornou seu marido. Gaia e Urano copularam e tornaram-se os pais de 12 titãs, os poderes ancestrais primordiais que eram cultuados na Grécia histórica. Na genealogia de Hesíodo, os titãs foram a primeira dinastia regente, os pais e avós dos olímpicos. Urano, a primeira figura patriarcal da mitologia grega, ficou ressentido com a capacidade procriativa de Gaia. Não era de seu agrado que ela parisse filhos. Quando nasceram os últimos, ele os escondeu no grande corpo de Gaia, a terra, e não lhes permitiu que viessem à luz do dia. Gaia sofreu grandes dores e agonias por causa dessa violência contra seus recém-nascidos. Por isso, chamou os primeiros, os titãs, para que ajudassem. Como relata Hesíodo, foi movida pela angústia que ela falou com audácia. Meus filhos, vocês têm um pai selvagem.
Se acreditarem em mim, poderão vingar das maldades que a cólera dele gerou. Foi ele que começou a usar de violência. Assim, a teogonia de Hesíodo faz com que a violência de Urano contra seus filhos seja o início do mal, gerando a violência toda que seguiu. Esse foi o pecado original do Deus Pai Celestial, que se repetira nas gerações seguintes. Os titãs foram todos tomados pelo medo do pai, exceto o mais jovem, Cronos, chamado Saturno pelos romanos. Só Cronos atendeu o pedido de ajuda de Gaia, pronunciando as seguintes palavras: Mãe, estou disposto a aceitar e pôr o seu plano em prática. Não tenho nenhum respeito por esse pai infame, já que foi ele que começou a usar de violência. E munido da foice que ela lhe deu e do plano que ele havia elaborado, ele se postou à espera do pai. Quando Urano apareceu para copular com Gaia e deitou-se sobre ela, Cronos tomou da foice, amputou os genitais do seu pai e lançou-os ao mar. Tendo castrado o pai, Cronos era agora a mais poderosa divindade masculina. Com seus irmãos, os titãs, governaram o universo e criaram novas deidades. Cronos casou-se com sua irmã, Reia, que, como a mãe Gaia, era uma deusa telúrica. Da sua união nasceu a primeira geração de olímpicos: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Mais uma vez, no entanto, o progenitor patriarcal, Cronos, dessa vez, tentou eliminar seus filhos. Advertido para o fato de que estava destinado a ser suplantado pelo próprio filho e determinado a não deixar que isso acontecesse, engolia cada criança imediatamente depois de nascer, sem ao menos olhar para saber se era menino ou menina. No total, ele consumiu 3 filhas e 2 filhos. Aflita com a perda dos filhos e novamente grávida, Reia apelou junto a Gaia e Urano para que a ajudassem a salvar essa última criança. Seus pais lhe disseram que fosse para Creta quando o parto estivesse próximo e que enganasse Cronos envolvendo uma pedra com os panos para recém-nascidos. Em sua afobação, Cronos engoliu a pedra, pensando tratar-se do seu filho. Essa última criança poupada foi Zeus, que de fato destronou o pai e tornou-se o supremo regente do Olimpo. Criado em segredo até a idade adulta, Zeus obteve a ajuda de Metis, a deusa pré-olímpica da sabedoria, e seu primeiro consorte, para que Cronos regurgitasse seus irmãos olímpicos. Com esse casal de aliados, derrotou Cronos e os titãs. Violência gera violência, já pela 3ª geração consecutiva. Depois da sua vitória, os 3 irmãos deuses, Zeus, Poseidon e Hades, tiraram a sorte para repartir o universo igualmente entre si. A Zeus coube o céu, a Poseidon o mar e a Hades o mundo inferior. Embora o Monte Olimpo e a Terra fossem tidos como território comum, Zeus terminou estendendo seus domínios e tornou-se senhor desses planos também. As 3 irmãs não tinham direito a propriedades, como estipulava a cultura grega. Em decorrência de suas atividades sexuais, Zeus foi o pai da geração seguinte de divindades, assim como dos semideuses, que foram os heróis mitológicos extraordinários. E embora fizesse filhos incessantemente, também ele, como seu pai antes, sentia-se ameaçado pela possibilidade de um filho vir destroná-lo. Havia a profecia de que Metis, a primeira das suas 7 consortes, daria à luz 2 filhos, um dos quais viria a ser regente dos deuses e dos homens. Por isso, quando ela ficou grávida, ele temeu que essa fosse a gestação de tal filho. Ludibriando-a, conseguiu que ela encolhesse, e ele então a engoliu, para assim abortar essa gravidez. Com o tempo, ficou esclarecido que não era menino, mas sim menina Atena, que no fim nasceu da cabeça de Zeus. Os deuses celestes como pais. Os deuses pais da mitologia grega têm características semelhantes às deidades de todas as culturas patriarcais.
Na qualidade de imagem ou ideal, os deuses pais são divindades masculinas poderosas que dominam outras. São versões sobre-humanas dos homens de poder da cultura. Nessa medida, são figuras arquetípicas, cuja mitologia, quando entendida pelo prisma metafórico, esclarece vários aspectos da psicologia masculina. Os deuses patriarcais são homens autoritários que vivem no céu ou no alto de montanhas, governam do alto e à distância. Esperam ser obedecidos e têm o direito de fazer o que bem quiserem enquanto forem os deuses maiores. Como deuses guerreiros, sua supremacia foi conquistada, derrotando rivais, e, em geral, são ciumentos de suas prerrogativas, cobrando obediência. Apesar de todo o poder, entretanto, sentem medo de que seu destino seja serem destronados pelos próprios filhos. Enquanto pais, costumam não ser paternais e demonstram hostilidade para com seus descendentes. Em seu esforço de enterrar os filhos, Urano buscou suprimir o potencial dos meninos ao não lhes permitir crescer e desenvolver-se até se tornarem o que nasceram para ser. Ao engolir ou consumir seus filhos, Cronos tentou torná-los parte de si mesmo. Metaforicamente, é assim que um pai impede os filhos de crescerem e se tornarem maiores do que ele foi, ou de desafiarem sua posição ou suas crenças. Ele os mantém no escuro, avesso a expô-lo às influências das pessoas, do sistema educacional ou dos valores que ampliariam suas experiências de vida. Insiste em que os filhos não se diferenciem dele, nem se desviem dos planos que elaborou a esse respeito. Se um filho não pode pensar nem agir com independência, não será ameaça. O pensar nem agir com independência não será ameaça. O pai que consome dessa forma a autonomia e o crescimento dos filhos sofre do que eu chamo de complexo de Cronos. Por sua vez, Zeus enganou a esposa grávida e ela ficou pequena, então ele a engoliu. Ela foi diminuída, perdeu seu poder, seus atributos foram engolidos, da mesma maneira como o matriarcado foi engolido pelo patriarcado. E os atributos antes associados com as deusas tornaram-se possessões dos deuses. Essa diminuição é semelhante à mudança que acontece com as mulheres depois que se casam e engravidam. Perdem sua capacidade de raciocinar com a independência e a autoridade que exerciam antes, ao se submeterem ao marido, que é então incumbido de agir nos moldes de Zeus. Édipo, acusado, mas não culpado. Pulando várias gerações, chegamos à figura grega mitológica de Édipo, que, sem saber o que fazia, matou o pai e casou-se com a mãe. Freud fundamentou a psicanálise no exame do que ele chamou de complexo de Édipo, dizendo que esse assassínio e esse casamento eram um desejo inconsciente de todo filho. Freud também reagiu aos homens de quem fora mentor, como Jung e Adler, que desenvolveram ideias diversas das suas e cuja estatura profissional poderia chegar um dia a fazer-lhe sombra, como filhos edípicos a serem expulsos do lar. Quando Jung contou-lhe um sonho que para ele era a abertura da sua teoria do inconsciente coletivo, Freud se convenceu de que esse sonho expressava um desejo de morte, o da sua morte. Para Freud, Laio, pai de Édipo, era uma vítima inocente no mito. Essa versão está bem longe da verdade, como enfatiza a psicanalista Alice Miller. Laio era rei de Tebas. Quando foi ao oráculo de Delfos para perguntar por que a esposa não lhe dava filhos, obteve a seguinte resposta: Laio, você quer um filho. Terá um filho. Mas o destino decidiu que perderá a vida nas mãos dele. Por causa de uma maldição de Pélopes, de quem roubou o filho antes. Laio, quando jovem, cometera esse erro ao se ver obrigado a fugir da sua terra, indo refugiar-se no reino de Pélopes, que o acolheu. Laio retribuiu a gentileza seduzindo Crísipo,
o belo filho de Pélopes, que depois cometeu suicídio. Primeiro, Laio tentou esquivar-se ao seu destino vivendo distante da esposa. Mas depois de algum tempo, apesar de todas as advertências, tiveram relações e Jocasta deu-lhe um menino. Temeroso de que a profecia se cumprisse, Laio decide matar o recém-nascido, deixando-o exposto na encosta da montanha, com os tornozelos furados e presos por um cravo grande. Mas o pastor que fora escolhido para cometer o crime apiedou-se do inocente bebê e o deu a seus amigos pastores. Voltando depois à presença de Laio, fingindo que realizara o serviço, deu-lhe a sensação de segurança. Laio tinha certeza de que seu filho deveria ter morrido de fome e sede ou ter sido devorado pelos animais. Os pastores deram ao menino, chamado Édipo, pés inchados, em razão das feridas de seus tornozelos, a um casal. Esses pais adotivos criaram-no na crença de que ele era seu filho de verdade. Já adulto, Édipo viajava pela estrada que levava a Beócia, quando chegou a uma encruzilhada onde foi atropelado pela charrete de um velho que ainda lhe bateu na cabeça com um porrete. Encolerizado por esse ataque gratuito, Édipo jogou-o de volta com seu cajado, conseguiu tirar o velho da charrete e o matou. Depois desse incidente, continuou em frente, sem imaginar que teria feito alguma coisa além de se vingar de um sujeito qualquer que tinha tentado feri-lo. Nada na aparência e nos trajes do homem indicava que fosse nobre. Na realidade, porém, tratava-se de Laio, rei de Tebas, seu pai. Alice Miller acentua a injustiça de se culpar Édipo. Na tragédia de Sófocles, Édipo se pune arrancando os olhos. Mesmo não tendo tido meios de reconhecer em Laio seu pai, mesmo tendo Laio tentado matá-lo quando bebê, e sendo, por conseguinte, responsável pelo filho não tê-lo reconhecido, mesmo tendo sido Laio quem provocou a raiva de Édipo quando seus caminhos se cruzaram, mesmo que Édipo não tenha sentido desejo por Jocasta, mas tenha se tornado seu marido graças à astúcia que resolveu o enigma da esfinge, e com isso tenha salvo Tebas. E mesmo que Jocasta, sua mãe, pudesse ter identificado nele seu filho devido aos pés marcados, até o dia de hoje não parece ter havido uma só voz a objetar que toda a culpa tenha sido lançada sobre Édipo. Miller continua dizendo que sempre foi uma verdade incontestável que os filhos são responsáveis pelo que lhes acontece. E foi essencial que, conforme vão crescendo, não tomem conhecimento da verdadeira natureza do seu passado. O malogrado esforço de Laio para matar seu filho Édipo repete os mitos dos deuses celestes paternos dos gregos, que tentavam matar seus filhos. Em ambos os casos, como na teoria psicanalítica sobre o complexo edípico, o pai acredita que o bebê recém-gerado ou recém-nascido quer se livrar dele, e é assim que o pai o trata, como se ele fosse um rival a ameaçá-lo. Cronos e Zeus temiam ter filhos que lhes fizessem aquilo que eles mesmos já tinham feito com seus pais. Laio receava que seu filho fosse agente retaliador. Na mitologia, a racionalização para pais que tentam matar os próprios filhos é sempre por causa de uma profecia. Uma formulação psiquiátrica contemporânea seria por causa de uma ideia paranoide. Na psicologia junguiana, a formulação seria por causa da projeção da sombra, que se dá quando as pessoas atribuem aos outros as suas próprias motivações, emoções e atitudes renegadas. As projeções, os comportamentos que se originam das projeções, moldam as pessoas sobre as quais elas recaem. A criança tratada como se fosse má, que é rejeitada, abandonada, maltratada, reage sentindo-se culpada e pensa: devo merecer esse tratamento que me dão, sofrendo assim em dobro, primeiro com os maus tratos e depois ao assumir a culpa. Zeus e deuses mortais como Laio eram governantes territoriais que tinham súditos. Cada um deles consolidou seu poder em relação a uma região e seus habitantes, dominando-as como figuras da realeza. Essa forma de regência e os valores nela implícitos são patriarcais.
uma hierarquia de homens, cada um deles existindo dentro de uma ordem estabelecida, com Zeus ou Deus no alto, divindades de menor calibre em seguida, e os deuses mortais depois, cujas raízes acham-se num deus acima, na sequência, os vassalos e os súditos leais. As grandes corporações, com um principal executivo, CEO, Chief Executive Officer, e a diretoria no topo do organograma são os equivalentes contemporâneos de Zeus e seu séquito olímpico. As forças armadas formalizam ainda mais essa hierarquia, assim como a Igreja Católica Romana e a maioria das organizações fraternas. Mães impotentes nas famílias patriarcais. Todos os deuses olímpicos, incluindo Zeus, tiveram mães impotentes e subordinadas a um pai poderoso, e geralmente abusador. Quase todos tiveram esposas que dominavam. As mulheres, tanto as deusas como as mortais, com poucas exceções, se saíam muitíssimo mal em suas ligações com os deuses. E se as mulheres e mães eram desvalorizadas, impotentes e incapazes de proteger os filhos e as filhas, os meninos que geravam sentiam-se atraídos por elas, pois a mãe que dá à luz é sua provedora, sua nutriz. Ela é a primeira experiência de mundo que um recém-nascido tem e, de início, é todo-poderosa. O fato de mais tarde não conseguir protegê-lo, deixá-lo ou pôr outra pessoa em primeiro lugar é rejeição e traição de que ele pode acusá-la e continuar imputando como a acusação contra qualquer mulher que venha se tornar dependente. Na idade adulta, pode descontar em outras mulheres a raiva impotente que sentia da sua própria mãe quando criança. Essa cadeia de eventos ajuda a explicar uma das origens da hostilidade contra as mulheres nas culturas patriarcais, em que as mulheres são relativamente impotentes. Para complicar as coisas ainda mais, quando as mulheres são oprimidas por homens poderosos, pelos seus pais, maridos ou irmãos, ou por uma cultura que as limita só porque são mulheres, algumas delas descontam o ressentimento, em geral inconscientemente, em homens impotentes, os filhos pequenos, especialmente quando os meninos começam a imitar seus pais ou expressar a sua própria firmeza natural ou um espírito briguento. As atitudes podem variar de maus-tratos físicos explícitos ou rejeição a formas mais sutis, com condutas de sarcasmo e humilhação. As meninas, suas irmãs, sentindo o aguilhão de um tratamento injusto, também podem maltratar os irmãos desde que esses sejam menores ou pequenos o suficiente. Essa reação em cadeia é outra fonte de hostilidade contra as mulheres, originada na infância e que os homens cultivam, despejando nas mulheres quando já estão crescidos e fortes. O lar como castelo do homem. Na cultura patriarcal, cada homem governa sua própria família, com a autoridade de rei, dentro do seu lar. A direita conservadora e as seitas cristãs fundamentalistas pronunciam-se de maneira hostil à legislação ou ao serviço social, que para eles enfraquecem os tradicionais valores de família, enfraquecem a posição do senhor e dono que o homem rei ocupa dentro da sua própria casa, segundo o modelo patriarcal de família. O patriarcado explica a atitude tradicional de oposição à autonomia das mulheres com respeito ao seu corpo, aos seus bens e à escolha de engravidar, assim como a oposição aos lares abrigados por mulheres espancadas, que são um refúgio seguro ou um meio de escapar de homens que as maltrataram. O Pai Celestial, que constrói dinastias, tem um forte interesse pela carreira dos filhos. Investe pesado em repará-los para que assumam um posto que lhes foi designado no mundo. Com essa atitude, pode consumir a vida do seu filho quando esse corresponde às ambições do pai, em vez de tentar descobrir o que quer fazer consigo na vida. Esse atributo consultivo é especialmente forte quando a inclinação natural do filho diverge da posição que seu pai espera que ele venha a ocupar.
Um exemplo sobre-humano no cenário político norte-americano de pai celestial, cuja ambição pessoal pode-se dizer que consumiu seus filhos, foi de Joseph Kennedy. Na qualidade de filho de imigrantes, Kennedy sentiu na pele o aguilhão do snobismo social. Sua ambição era chegar ao topo, se não com a sua vida, então por meio da vida dos seus filhos. A consolidação da fortuna e do poder de Kennedy, sua busca de reconhecimento, seus romances, tornaram-no uma versão contemporânea de Zeus. Primeiro, esperou que Joe Kennedy Jr., para quem o papel de político extrovertido pode ter sido natural, concorresse ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Quando seu avião foi abatido e ele morreu, o próprio filho, John Kennedy, tinha de cumprir esse mesmo papel, apesar de suas inclinações pessoais e de suas dificuldades físicas. E depois que JFK foi assassinado, o terceiro filho, Robert Kennedy, colocou sua vida na linha de tiro. Pais celestiais e seus filhos, distância e competição. Pais que reagem de modo não paternal a seus filhos e os consideram como rivais não existem só dentro da mitologia grega. Escutando os relatos dos homens no meu consultório de psiquiatria, ouvi quanto se sentiram desprotegidos pelo pai, emocionalmente afastados dele, quanto esses pais foram implacáveis em suas críticas, rejeitadores, emocionalmente não disponíveis, competitivos e até mesmo fisicamente agressivos contra seus filhos. Assim como ouvi quanta tristeza, dor e raiva essas atitudes fizeram surgir nos filhos e na família, num padrão que vem sendo transmitido por gerações sucessivas de homens. Também me falaram da sua intenção, como pais, de se manterem solidários e próximos de seus filhos, e dos momentos em que, apesar disso, desfechavam um ataque hostil contra eles, sentindo-se depois culpados e aturdidos diante do tamanho da raiva que eles despertavam. O distanciamento entre pai e filho começa com o ressentimento do pai, real ou imaginado, diante da imagem do seu filho como rival, imagem que pode se configurar antes mesmo da criança nascer. A gravidez da esposa pode ativar no homem reminiscências afetivas da sua infância. Ele pode até viver um breve romance como recurso para se livrar de certa depressão ou para expurgar a sensação de impotência. A figura da sua esposa grávida pode reativar memórias da sua mãe grávida e da dor que essa gestação e um novo irmão ou irmã lhe causara quando criança. Tanto como marido agora, quanto como filho antes, ele se torna menos central e importante para a mulher da sua vida, que cuida de um bebê e alimenta-o. Desde a gravidez, ela já se tornara menos disponível, voltada mais para dentro, estava mais cansada, não podia mais fazer com ele as coisas que costumava. Ela passa cada vez mais tempo absorvida consigo mesma do que com ele. Talvez nem se interesse pelo sexo, que para ele era uma fonte importante de afirmação e um de seus principais meios de sentir proximidade. A raiva, a hostilidade, a rivalidade que quando criança sentiu pelo novo bebê da casa e que havia suprimido são sentimentos revividos agora na gravidez da sua esposa. E na qualidade de futuro pai, esses mesmos sentimentos são ainda inaceitáveis e precisam, portanto, ser escondidos como tinham sido antes. Como os deuses gregos que tinham filhos, ele teme vir a ser suplantado por esse rival. A vinda de um filho, especialmente o primeiro, inicia o homem em sua próxima etapa da vida. Muitos homens se assustam quando devem assumir a responsabilidade de prover uma família, duvidando da sua adequação para o papel de provedor. Quando a estabilidade profissional ou seus possíveis progressos na carreira são questionáveis. O sentimento de inadequação diante desse novo teste da sua masculinidade pode contribuir para o surgimento de um medo irracional de que esse bebê possa não ser seu. Além disso,
o homem sente horror a ficar preso. Costumava ser aquela sensação de presidiário com a bola de ferro atada ao pé por uma corrente, como se o casamento fosse a prisão. Agora, o casamento e ter filhos são decisões separadas, estágios distintos da vida. Hoje não é mais tanto o casamento que causa a sensação de horror de ficar preso, é ter um filho. A paternidade muitas vezes implica assumir uma hipoteca, comprar seguro de vida, ser o único provedor por algum tempo ou, daí em diante, ser obrigado a manter-se em algum trabalho que não traz satisfação, ou trabalhar 3 turnos só para pagar as contas. Assim, enquanto os outros dão os parabéns ao casal pelo novo filho e festejam a chegada do bebê, o marido pode estar se sentindo horrorizado e ressentido em vez de feliz. Então, o recém-nascido se torna o centro das atenções, reeditando mais uma vez as experiências possivelmente dolorosas na infância de muitos homens. Sua esposa agora é mais mãe do bebê do que sua mulher. Como ele temia, o bebê de fato o suplantou, pelo menos temporariamente. O contato com seus próprios sentimentos, através da análise, revela ao homem que ele sente inveja da capacidade que a sua esposa tem de ter um bebê e separar algum tempo para seu descanso, e inveja da atenção e da proximidade corporal entre ela e o bebê, especialmente se o casal não mantém relações sexuais. Os seios que ele amava agora pertencem ao bebê, em amamentação. E a vinda do bebê trouxe ao fim a sua vida exclusiva como casal. Numa cultura patriarcal, bebês e pais não têm muitas oportunidades de fortalecer seus vínculos. Costumava ser motivo de orgulho entre os homens em geral, nunca ter trocado uma fralda. As crianças, os meninos, especialmente, eram uma evidência da masculinidade do seu pai e um meio dele ampliar o seu poder ou concretizar suas ambições. Havia pouco prazer pessoal no contato entre ambos. Sem se envolver com os cuidados de que um bebê necessita, a capacidade de um pai celestial de cuidar e de se importar com alguém pode não ser cultivada. Depois de falar com toda uma geração de homens que estiveram presentes durante o trabalho de parto e se envolveram no nascimento do filho, minha impressão é que um vínculo afetivo profundo com a criança começa nesse momento. Contudo, não se estabelece o vínculo se o novo pai não sente ternura nem desejo de proteger o bebê e a esposa. O mais provável é que fique com raiva e ressentido, porque para ele, gravidez da esposa e a vinda do filho representam uma série de privações. Raiva do intrometido, especialmente se é menino, e raiva da esposa que o largou para ficar com o bebê. São sentimentos que às vezes atingem a consciência, às vezes não. Quando são revelados na terapia, costuma-se verificar que de fato estão encobrindo medos ainda mais profundos de abandono e de ser insignificante. O pai pode, em seguida, passar a aplicar punições corporais e a dirigir comentários hostis aos meninos, ridicularizando-os em nome da disciplina ou de ajudar os filhos a se tornarem homens. Pode se esforçar para ganhar do filho em todas as espécies de partida que jogarem. Lutinhas pela casa, que podem começar na brincadeira, parecem sempre terminar com o garotinho chorando e sendo depois humilhado por ter chorado. O menino de 4 ou 6 anos que diz: "Eu queria que o papai não voltasse para casa", pode estar genuinamente com medo da competitividade da raiva do pai, e não só estar comprovando a teoria edipiana. O filho que venha suplantar o pai no afeto da mãe e que assim colha o fruto do ciúme dele, quando crescer, terá o poder do homem adulto e do seu pai estará diminuindo. Como acontecia na mitologia grega com os deuses celestiais paternos, a menos que o filho seja engolido de alguma maneira, é certo que ele um dia estará em posição de desafiar o poder do pai e tirar-lhe a autoridade. As doutrinas do pecado original e a insistência psicanalítica de que todos os filhos querem matar os pais e casar com as mães são teorias que justificam a hostilidade que os pais ressentidos sentem contra os filhos.
A necessidade de discipliná-los é endossada ainda mais por máximas como é de pequeno que se torna o seu pepino. Primeiro os meninos ficam desconfiados, depois com medo e por fim se sentem hostis em relação ao seu pai, porque esse vê os filhos como maus e mimados desde o tempo que eram bebês e dispensa-lhes um tratamento condizente com essa imagem. Contudo, não é isso que acontece se o pai cuida do filho, brinca com ele, serve-lhe de mentor, é um modelo positivo de papel para ele. Então o menino pode se sentir mais próximo do pai do que da mãe e pode preferir ficar ora em companhia de um, ora de outro. Muitas vezes o filho tem um pai celestial que é retraído, mas que não o maltrata, só é emocionalmente distante, não fica muito tempo presente. Essa experiência com os pais é comum a muitos pacientes homens que falam de uma infância em que, quando meninos, ansiavam pela atenção e a aprovação de um pai remoto, em vez de hostil, como que era a teoria de Piana. Foram meninos que sentiram falta do pai, a quem idealizavam. Enquanto o filho espera que seu pai venha realmente a reparar nele e o reivindique como legitimamente seu, os sentimentos predominantes podem ser de anseio e tristeza. A raiva vem mais tarde, depois que o menino abandona a esperança e a expectativa de contar com um pai que seja paternal com ele. Depois que ele desiste do desejo de que seu pai o ame. A raiva pode brotar também da desilusão, se esse pai distante terminar se revelando figura que não merece ser idealizada. O relacionamento entre pais celestiais emocionalmente distantes e seus filhos adolescentes ou adultos costuma assumir contornos ritualizados, em geral mecânicos e superficiais. Quando estão juntos, tem conversa que é previsível, composta por sequência de perguntas e respostas na qual nenhum dos dois transmite algo de efetivamente pessoal, começando talvez com um "como vão as coisas?". Do ponto de vista psicológico, esse tipo de relacionamento entre um pai celestial e um filho assume a forma de distância aparentemente confortável. Entretanto, a decepção pode estar logo abaixo da superfície. A franca hostilidade pode também explodir quando o filho sente que tudo o que significa para o seu pai é ser uma extensão do orgulho dele. Quando o filho sente que o pai não se importa com ele como pessoa, mas se vangloria das suas jovens conquistas, aumenta o distanciamento. Filhos atletas são especialmente suscetíveis a se sentirem usados dessa maneira. Bruce Olivier, psicólogo e autor de Problem Athletes, que foi o primeiro especialista no campo da psicologia esportiva, descreve um rapaz que veio procurá-lo e fora maravilhoso shortstop, com potencial para ser a escolha número 1 para formar o time de qualquer das ligas principais e que teve desempenho irreconhecível quando foi testado pelos técnicos dos grandes times. Ele estava em campo, mostrando aos técnicos suas habilidades, quando de repente errou 10 bolas seguidas. Eu disse: "Pare, quero que você volte essa cena inteira comigo." E ele então recomeçou, descrevendo cada uma das bolas que tinha conseguido fazer bem, até me dizer: "Ah, não, meu Deus, olha lá, o filho da puta. Lá tá o meu pai, se esgueirando pelas pilastras à direita." O pai dele nunca havia se relacionado com o rapaz, exceto em termos dos seus resultados atléticos. Ele conseguiu perceber depois de havermos terminado a retomada da cena, que se ele realizasse as suas próprias ambições, teria também deixado seu pai satisfeito. E com isso, ele não podia concordar. Tenho mais de 1000 casos como esse. Tenho histórias com o pai de cada cidade da América. Esse atleta em particular entendeu que para o seu pai, tudo o que importava era como ele se saía em campo. E ele não conseguia aguentar a ideia de realizar as ambições paternas, nem sua necessidade de experimentar os reflexos da glória. É esse o papel que filhos, especialmente primogênitos, devem representar, e o motivo pelo qual são tão valorizados quando nascem, mais que filhas.
O pai, orgulhoso, distribuindo charutos, anuncia que agora tem um filho e herdeiro, de quem se espera que dê continuidade ao nome e que só pelo fato de haver nascido menino afirme sua própria masculinidade. O mero nascimento de um menino no patriarcado realiza a necessidade do pai ter um filho. Depois vem a necessidade do pai de que o filho corresponda às suas expectativas, em vez de vir ao mundo como pessoa com dons e talentos naturais, necessidades emocionais próprias, defeitos e traços de personalidade peculiares, e possivelmente até mesmo um propósito particular que deseja realizar. O sacrifício da criança. Além da mitologia grega, que com pequenas modificações tornou-se a mitologia romana, e o Novo e o Antigo Testamento são as principais fontes da história familiar na civilização ocidental. Existem muitos paralelos entre ambos. Os indo-europeus que invadiram a Península Grega e os israelitas que vieram do Egito para sua terra prometida foram tanto invasores como migrantes para uma área já habitada em que a deusa era adorada. Esses dois povos invasores tinham deuses masculinos dotados de qualidades guerreiras, que governavam de cima para baixo e se comunicavam do alto das montanhas. E em ambos existe uma evolução no caráter do Deus celestial, uma mudança no sentido de se tornar mais paternal e menos hostil para com seus filhos. Na mitologia grega, essa mudança se processa por meio de uma série de deuses masculinos celestiais, sendo Zeus a figura central. Embora o Deus da Bíblia fosse considerado uma só entidade, era chamado por vários nomes, Yahvé e Elohim, na língua original do Antigo Testamento. Com o tempo, o Deus celestial bíblico mudou e tornou-se menos punitivo e mais solidário em relação aos seus filhos humanos. Considerados como histórias familiares e vistos de uma perspectiva psicológica, os paralelos continuam. Temas gregos do Pai Celestial sendo ameaçado pelo nascimento ou crescimento dos filhos, sua tentativa de consumi-los ou mantê-los presos em limites estreitos, e a hostilidade contra os filhos também existem nas narrativas bíblicas, embora mascaradas pelas questões de obediência e do sacrifício. A realização da vontade do Deus Celestial bíblico requer o sacrifício voluntário do filho. Foi assim que Yahvé testou Abraão, ordenando-lhe que oferecesse seu filho único, Isaque, a quem amava, como oferenda em uma fogueira armada no alto da montanha. Ele ter se mostrado disposto a matar seu próprio filho significou ter passado no teste. Da mesma maneira, ao guiar seus guerreiros gregos na invasão a Troia, Agamenon viu que os navios continuavam em Aulis, pois os ventos não sopravam. Em troca da dádiva de ter ventos favoráveis, ele deveria sacrificar sua filha Ifigênia, o que se prontificou a fazer. Embora as crianças contemporâneas não sejam literalmente sacrificadas em altares para que seus pais possam passar nos testes e ter sucesso, elas são metaforicamente ofertadas em sacrifício. Isso é verdadeiro em vários níveis psicológicos. Os homens bem-sucedidos são, em geral, pais ausentes, emocional e fisicamente distantes da vida dos filhos. Sacrificam a possibilidade da proximidade em relação aos filhos em nome do trabalho, do papel social que desempenham, e também sacrificam sua criança interior, a parte lúdica, espontânea, confiante, emocionalmente expressiva de si mesmos. A cultura patriarcal é hostil à inocência, desvaloriza as qualidades infantis e recompensa os homens por sua capacidade de serem como Abraão, Agamenon e Darth Vader, para quem a obediência a alguém de mais autoridade e ambição, ou a obediência a um Deus exigente, vinha antes que o amor e o interesse por um filho. Isaque, o sacrifício do filho. Abraão, patriarca do Antigo Testamento, foi instruído a ir até a terra de Moriá e ali, na encosta da montanha, sacrificar seu filho Isaque a Deus, imolando-o numa fogueira. Penso no jovem Isaque e imagino que estivesse adorando acompanhar seu pai na viagem, ignorando sua finalidade. 3 dias depois de que haviam partido, alcançaram seu destino. Ali, Isaque, de bom grado, reuniu a lenha e ajudou Abraão a erguer o altar.
Depois, intrigado, indagou: Olha, o fogo e a lenha, mas não há carneiro para oferecer? Ao que seu pai respondeu: Deus mesmo providenciará o carneiro para essa oferenda do fogo, meu filho. Imagino que Isaac tenha aceito essa resposta, perguntando-se como e quando o carneiro se materializaria. Quando me pergunto, o menino se deu conta de que seu pai estava prestes a sacrificá-lo? Será que foi quando Abraão o amarrou? Foi quando o deitou no altar sobre a pilha de lenha? Ou só quando Abraão puxou da faca para matá-lo? Posso imaginar que quando viu, com total certeza que seria sacrificado, ele não acreditou, teve medo, se sentiu traído. Talvez Abraão tenha lhe explicado que obedecia a um Deus que exigia a morte do seu único filho. Isso deve ter ajudado Abraão a justificar o que estava prestes a fazer, mas duvido que tenha servido de consolo para Isaac. Só que este percebeu foi que, com seu pai, não estava seguro. Seu pai estava para matá-lo. Depois o Senhor chamou Abraão e lhe disse: Abraão, Abraão, não encostes a mão no garoto, nem lhe faças mal algum, pois agora eu sei que és temente a Deus, já que não poupaste teu filho, teu único filho, por mim. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, com os chifres enroscados num arbusto próximo, e ofereceu-o no lugar de Isaque, no altar do sacrifício. Depois, Abraão foi abençoado por Deus porque tinha se prontificado a matar seu próprio filho. Porque agiste assim e não poupou teu filho, teu único filho, eu te abençoo e multiplicarei sua descendência no mesmo número de estrelas do céu e dos grãos de areia que existem à beira-mar. Ifigênia, o sacrifício da filha. Outra história de sucesso que expõe a disposição de um pai para sacrificar sua criança conta a Ilíada. Dessa vez, o pai é o rei Agamenon, comandante-chefe das forças gregas na guerra contra Troia. Ao reunir seu exército, ele se preparou para içar velas e partir para a luta. Mas não sopravam os ventos e seus navios continuavam parados. Com isso, os homens começaram a ficar inquietos. A glória, a conquista, o poder que seriam seus se suas forças ocupassem Troia ficariam perdidos a menos que soprassem os ventos. Agamenon consultou uma vidente que lhe disse que se ele sacrificasse sua bela e inocente filha Ifigênia, os ventos soprariam e a frota velejaria até Troia. Agamenon mandou avisar a esposa que ela devia enviar Ifigênia onde ele estava, para que ela se casasse com Aquiles, filho do rei Peleus e da deusa do mar Tétis, e que era a época do mais célebre de todos os heróis gregos. Imagina o alvoroço que essa notícia causou e como a jovem noiva deve ter viajado empolgada até o acampamento do pai, com a bagagem repleta de lindos vestidos e adornos, a mente cheia de pensamentos sobre o seu noivo prometido, na expectativa do dia do seu casamento. Em que momento Ifigênia se deu conta de que havia algo errado? Por quanto tempo seu pai a ludibriou, fazendo-a acreditar que fora lá para se casar? Quando foi que soube que fora trazida para ser sacrificada? Estava com seu vestido de noiva? Será que se aproximou do local em que seria morta, pensando que ali seria realizada a cerimônia do casamento? Em algum momento, ela deve ter percebido que seu pai a traíra e que era a morte que a aguardava. Quando entendeu plenamente do que se tratava, deve ter se sentido totalmente traída e aterrorizada, abandonada. Agamenon sacrificou realmente a filha. Os ventos realmente sopraram, e a frota grega realmente içou vela até Troia para encetar a guerra que duraria 10 anos. Em outra versão dessa história, Ifigênia foi poupada por intercessão da deusa Ártemis, que no último minuto substituiu-a por um servo. Nesse sentido, Agamenon foi outro pai que teve recompensada sua capacidade de matar o filho ou mandar fazê-lo. Visto psicologicamente, o pai que viola a confiança de uma filha e destrói a sua inocência, destrói uma parte correspondente de si mesmo. Simbolicamente, a filha pode representar a ânima do pai, termo junguiano para descrever o aspecto feminino de um homem. Assim como a esposa também, ao representar a sua outra metade, coloquialmente designada como sua cara metade.
Em ambos os casos, essa não é consultada ou é enganada e lhe falta poder para defender o filho ou a filha. Duvido que Abraão tenha dito a Sara que se despedisse para sempre do seu filho Isaque no momento em que partiram para a terra de Moriá. Duvido que Abraão lhe tivesse dito que planejava aplacar Deus oferecendo Isaque em sacrifício. Se ela soubesse o que ele pensava fazer, esperamos que tentasse ao menos parar com aquilo. Se ela tiver o poder para impedi-lo, Isaque teria ficado em casa. E também Ifigênia, se sua mãe soubesse o que Agamenon tinha em mente, quando convocou a presença da filha em Aulis, recorrendo a falsos pretextos. Para desempenhar o papel implacável de soldado ou comandante-chefe, ou mesmo de executivo ou empresário hoje em dia, o homem ou a mulher que pode assumir esse papel geralmente deve estar disposto a matar ou reprimir seus sentimentos mais ternos e pôr a busca de aprovação ou sucesso no mundo dos homens na frente dos seus vínculos familiares. Não há lugar no acampamento militar, como no seu equivalente contemporâneo do mercado de trabalho, para a empatia ou a compaixão pelo inimigo, nesse cenário matar ou morrer, ou pelos adversários e rivais em situações nas quais um vence e o outro perde. Esses atributos são vistos como fraquezas e precisam ser sacrificados. Os mitos que falam de homens dispostos a matar seus filhos e depois mostram como esses foram recompensados são comentários muito reveladores ao expor o que é valorizado na cultura patriarcal. A pessoa deve obedecer à autoridade, fazer o que for preciso para manter a autoridade que já tem. Esse sistema de valores tem consequências negativas, diretas, sobre o relacionamento entre pais e filhos. Os pais autoritários reagem com raiva perante o que percebem como atos de insubordinação ou desobediência, punindo os filhos ou filhas por não fazerem o que lhes é dito, ou esperado que façam, seja qual for o motivo que aleguem. A necessidade de manter a posição de autoridade contribui para piorar a situação no caso de pais agressores. Assim, o homem pode se enfurecer com o bebê que não para de chorar, ou com um filho de 2 anos na fase do desenvolvimento em que diz não a tudo. Para ele, esse garotinho é um insubordinado, que faz pouco caso da sua autoridade, e não por acaso também o leva a experimentar a sua própria impotência quanto a controlar o que acontece. Essa reação é considerada paranoide. O pai não vê que o filho só está tentando ser ele mesmo, só está fazendo o que bebês e criancinhas de 2 anos fazem. O pai reage ao que ouve e maltrata a criança. O mais comum é que o menino desperte futuramente a ira do pai autoritário. Quando está mais velho e não faz o que é mandado, questiona o pai ou discorda dele, mostrando rebeldia diante da sua autoridade. É normal que o jovem desafie a autoridade e queira descobrir as coisas por si. Identificação com o agressor. De uma perspectiva psicológica, o problema não é o pai ter autoridade e exercê-la. As crianças sentem-se confiantes e seguras quando existe uma autoridade que estabelece limites firmes e apropriados. Mas a necessidade de firmeza da criança não é satisfeita se, sob o pretexto de uma autoridade paterna, o pai na verdade expressa ciúme por ser deixado de lado emocionalmente ou presenciando afirmar para o filho quem manda ali. Nesse sentido, o pai faz o papel de um pai celestial distante e zangado, que enxerga no filho a ameaça à sua posição. Como sua raiva é irracional, o filho, no início, fica confuso e magoado. Depois, ambos se tornam ressentidos e distantes. Paradoxalmente, esse contexto contribui para que no futuro o filho termine se comportando como o pai, quando ele mesmo tornar-se adulto. Psicologicamente, esse paradoxo se instala porque o filho se identifica com o agressor, em vez de com a vítima que de fato é. Ele passa a rejeitar em si aqueles traços que provocaram a raiva do pai, mesmo quando não eram maus atributos. Embora o filho possa detestar o pai que o critica, atormenta e que o desconta nele a sua raiva da vida, acaba detestando ainda mais sentir-se fraco, incompetente, amedrontado, impotente, humilhado. Ele passa a odiar a sua própria vulnerabilidade como alvo dos julgamentos punitivos do seu pai e da raiva paterna.
Todo o peso desgastante de sentir essas coisas se mistura com sua noção de ruindade. E essa confusão é endossada pela cultura patriarcal, que iguala a percepção consciente da vulnerabilidade, a fraqueza, a covardia e a moleza. O apreço por coisas belas, sensualidade e espontaneidade emocional são da mesma maneira qualidades proscritas como traços sem virilidade, que devem ser ocultos ou disfarçados profundamente para não chegarem a ser conscientizados. Os meninos e os homens aprendem que demonstrar compaixão por uma vítima pode ser perigoso no patriarcado, que eles arriscam perder a sua posição de indivíduos aceitáveis se não se comportarem com impiedade. Esse risco é especialmente elevado quando os homens, em grupo, exercem poder sobre outros, atormentando, espancando ou estuprando uma pessoa mais fraca ou ferindo um animal. Tive um cliente que atendi no consultório e que lembrava como fora ridicularizado quando, bem pequeno, objetara quando os meninos da sua idade estavam maltratando um gatinho e que tinha parado de fazê-lo. Ser perseguido e vitimizado foi o preço que pagou pela atitude. Outros homens comentam sobre a sua culpa e a sua vergonha porque não tiveram a coragem de levantar a voz e intervir. Disseram coisas como: não levantei um dedo, com isso dando um consentimento calado ao comportamento do grupo de homens que tomavam atitudes de abuso contra uma mulher, um homossexual, judeu, asiático, mexicano ou negro. Esses homens vieram de famílias em que não tinham sido vitimizados e, portanto, não se haviam identificado com o agressor. Da mesma maneira que no fim acaba acontecendo com o menino maltratado. Mesmo assim, concordaram com o que era feito, e isso parece que é o que acontece quando os homens estão em grupo. Quando o menino perseguido ganha tamanho e poder e, por sua vez, torna-se capaz de intimidar alguém menor e de menos poder, geralmente age dessa maneira. Há exceções, felizmente. Trotes em repúblicas de estudantes, de crueldade variável, residências médicas com atribuições sobre-humanas, o modo como os recrutas são tratados no serviço militar, são formas hostis de iniciar os membros da nova geração praticadas pelos integrantes da antiga, eles mesmos vítimas de abuso em seu tempo. O lema que justifica esses ritos de iniciação é normalmente apresentado como o que me fizeram um dia, agora eu faço com vocês. Ou seja, uma nítida identificação com o agressor. Os trotes nas repúblicas reeditam as situações que muitos homens viveram na infância, nas mãos de irmãos mais velhos, mais zangados, maiores. O irmão mais novo se percebe objeto de maus tratos por parte do irmão mais velho, que está na mesma espécie de posição de vítima dominada em sua relação com o pai. A repetição mecânica do padrão "faço com você o que fizeram comigo antes" não costuma ser consciente. Ela atua automaticamente. A identificação com outros homens. É realmente notável que, mesmo nessa cultura que promove a competição e o distanciamento entre os homens, haja alguns que conseguem, enfim, amar outro homem e confiar nele. A maioria deles não consegue, como confirmam vários relatos sobre o status psicológico masculino. Há exceções, momentos em que os homens se sentem genuinamente próximos, e normalmente quando estão juntos no mesmo barco, e quando aquela subcultura particular em que temporariamente se reúnem é regida por leis igualitárias, não pelas normas patriarcais. De alguns homens hoje, atuando em várias áreas como profissionais, ouço relatos da época de ouro da sua juventude, em que o bando de amigos vivia no bairro operário. Histórias de verões em que ninguém viajou e que o grupo de amigos estava junto o tempo inteiro. Isso foi antes que as meninas começassem a ser importantes para eles e antes que se dividissem entre vencedores e perdedores. Mais tarde se viram cada qual tomando um rumo diferente na vida, mas aquela experiência tinha assentado os alicerces para a busca de novas amizades com os homens no futuro. Nesse mesmo sentido,
Homens de famílias abastadas que foram para internatos na adolescência falam às vezes de terem feito parte de um grupo unido de amigos que os ajudou a desenvolver uma capacidade para fazer amigos que durou pelo resto da vida. Soldados que precisam depender uns dos outros nas linhas de batalhas também falam de haverem forjado vínculos fortes de amizade com outros homens. Embora todas essas situações sejam diferentes, meninos e homens sentiram claramente que estavam juntos nisso. Circunstâncias partilhadas e características semelhantes tornaram mais fácil para eles identificarem-se uns com os outros. Viveram situações de igualdade com irmãos, e isso por algum tempo superou a influência invisível, separatista e hierárquica do patriarcado, que normalmente isola e separa os homens uns dos outros. Luke Skywalker e seu destino. Logo antes do clímax do Retorno de Jedi, o terceiro filme da série Guerra nas Estrelas, Darth Vader tem uma conversa reveladora com seu mestre, o Imperador, que lhe diz: o jovem Skywalker será um de nós. E na luta de vida ou morte que segue entre ele e Darth Vader, Luke passa pela tentação de reagir ao medo e ao ódio e ser convencido a se deixar levar pela raiva assassina. Se agisse assim, identificar-se-ia com o agressor que o Imperador lhe diz ser inevitavelmente o seu destino. Luke Skywalker não tem ilusões a respeito do Imperador e da Estrela da Morte. Ele não quer fazer parte de um império que busca obter o poder sobre os demais, reprimir a liberdade e exigir obediência cega aos valores exagerados do patriarcado até quando lhe é oferecido o papel de líder. Por não se deixar seduzir pela promessa do poder, nem se deixar levar pelo medo de ser ingênuo e tolo numa posição insustentável, Luke é capaz de resistir a seu destino inevitável. Por conseguinte, ele não cede nem se torna homem insensível, que dá e segue ordens como faz seu pai. Ele não negocia amor por poder, nem lealdade aos outros por posição segura, ou suas crenças pessoais por tipo diferente de sistema. Diante da aparente invencibilidade do status quo e por seu compromisso com aquilo em que crê por sua coragem, é capaz de resistir à tentação de se tornar outro Darth Vader, e ganha. Todos os homens e mulheres de uma cultura patriarcal passam pelo mesmo desafio. Será que terminarão identificados com seus agressores e se unirão a eles? Surgem continuamente os momentos da verdade e de decisão, quando a sobrevivência de um Luke Skywalker ou de sua equivalente feminina, a Princesa Leia, está ameaçada em nós. Enquanto estivermos vivos, a vida é uma interminável história que nos apresenta momentos de escolha. Podemos decidir não desistir e nos entregar. Podemos resolver permanecer fiéis ao que realmente nos importa, mesmo quando temos motivos para sentir medo. Para nos mantermos verdadeiros, precisamos saber quem somos. Do ponto de vista psicológico, os arquétipos ativos em nós nos vinculam com o que é mais significativo para nós. Assim, sabendo quais são os arquétipos mais nos importam, temos uma ideia mais clara da essência da nossa natureza e, com isso, podemos nos manter mais claramente fiéis à nossa própria natureza. Esse tipo de informação nos dá forças. Nos próximos capítulos, entraremos em contato com os deuses, os arquétipos que vivem em todos os homens e que também são conhecidos das mulheres. Primeiro, veremos Zeus, Poseidon e Hades, os arquétipos paternos, cujos capítulos constituem a segunda parte. Depois, vamos para a geração dos filhos, Apolo, Hermes, Hefesto, Ares e Dionísio, cada um dos quais representa um padrão distinto de personalidade, que por sua vez é favorecido ou rejeitado pelo patriarcado e pelos seus próprios pais.